Galerinha, tô aqui de boa na minha e tem essa mariposa que quer me dizer alguma coisa. Ela não sai do meu pé. Eu tava bem ali tomando um café. Ela veio e sentou na minha bunda. Lá ele, né? E aí eu tava aqui e ela encostou também. Tá aqui, eu acho que eu tô na área dela, não sei. Vou atentar ela agora. Ela vê que eu tô aqui, ó. Agora você some, né, sua vagabunda? Ai, mas vou sentar aqui no carro e conversar com vocês, né? Pô, fiquei fraco agora, né, na frequência. Mas é porque eu tenho uma vergonha de gravar. Vou pôr aqui no carro, eu gostei do jeito que ficou. Olha ela aí, ó. Ela tá me seguindo, velho, realmente. Cadê? Vem, mulher, vem. Não sei, né, se é uma mulher. Ela foi ali pro meio do mato. Vou passar ali e ver se ela vem de novo. O que ela pensa que eu sou, né? Mariposa? Ah, sumiu agora. Mas tá, vamos voltar lá pro carro. Nem tô fazendo isso porque eu sei que ela vai vir atrás. Ela não veio dessa vez. Ai. Mas é isso, né? Ficou legal. Ai. Eu fiz... Oh, cacete, cadê minha caixinha? Aqui. Ó. Tá beirando aí, tá querendo. Eu fiz aquele vídeo, né? Olha ela aqui, ó. Ei, velho, eu vou te grudar no seu agora. Aí tá. Eu fiz um andando aí, mas eu não vou mais fazer esses vídeos andando porque não tem nada interessante. Eu vou deixar pra gravar eles quando eu estiver fazendo pesquisa, que aí sim faz sentido eu andar, né? E eu acho que não vou andar sem sentido, sabe? É bom a gente guardar as energias. Isso é até algo que eu parei pra refletir. Porque quando eu fui fazer as pesquisas pela primeira vez, meu tio falou pra mim não usar muita força pra quebrar a pedra. É até engraçado isso, né? Mas é porque você vai fazer 20 vezes, então você tem que ter energia, né? E aí você pensa, não, sou jovem, né? Eu tenho uma energia do caralho. Pera aí. Eu sou jovem, pô, eu tenho uma energia do caralho, eu consigo, né? Pensei exatamente isso. Na 16ª, ó. Olha ela aqui. Ó, eu mexo, ela corre. Ela não quer aparecer na câmera, mas tá. Na 16ª eu tava no meu limite. Não que eu tava no meu limite, eu aguentava mais. Mas aí eu tava adotando uma estratégia pra economizar energia. E isso vale pra qualquer coisa na vida, né? Saber quando usar a sua energia. Olha ela aí. Ei, velho, ela quer vir, né? Cadê, mulher? Aparece aí, vamos, quero te gravar. Engraçado. Daí... Deixa eu pensar aqui.
Isso vale para muitas coisas na nossa vida, né? Guardar energias. Parece óbvio, mas a gente não tem noção do valor, né? Do tempo e do quanto isso é precioso, né? E isso vale para energia, para dinheiro, para tudo, né? Economizar não é ruim, não faz mal. Pode ser mais difícil, mas é o jeito certo, né? Eu queria conversar alguma coisa do tipo ensinando algo. Só que eu não sou um cara que tem um estudo aprofundado, não tenho fontes, então não vou espalhar desinformação. Vou dar a minha opinião. Eu vou falar o meu relato, né? O que eu tô fazendo da minha vida. Eu tô utilizando mais meu tempo para absorver algum conteúdo que vá me ajudar no futuro. E aí, qual é a forma, né, o meio de transporte? É algo muito caro que todo mundo tem em casa, né? Muito caro. Um fone de ouvido, cara. E esse aqui não me custou nada. Eu ganhei ele de um amigo da JBL. Só tem um lado, eu tenho que me contentar só com um lado. Mas é bom que, né, dá pra prestar atenção no externo, né? Que tá rolando por fora. E nossa, graças a ele eu tô sabendo lidar com muita coisa e, e aprendendo bastante no meu tempo livre, né? Às vezes a gente coloca pra dentro só porcaria, né? Não que eu ache ruim. Eu gosto demais de escutar um podrão, assim. Mas tem momentos, né? Tem horas também que a gente tem que se pôr ao tédio e se pôr a pensar em nada. Que é aí que surge alguma ideia criativa, algo assim, né? Eu vou ali ajudar o Ricardo e já volto. Ela foi embora, né? Vamos deixar ela. Vou sentar ali e vamos voltar à conversa. Eu olhei o vídeo, eu já fiz minha tarefa de casa mais cedo, já coloquei ele pra editar. E eu quero melhorar muita coisa durante essa jornada, sabe? Como isso, olhar pra câmera. Eu tenho que olhar pra ela. Eu percebi que eu fico muito, né? Mas é porque eu tô prestando atenção na borboleta. Aí eu fiquei assim. E eu também tinha que ficar olhando pra sonda. Mas vou guardar meu fone. Eu tava escutando um podcast, mas antes disso eu tava escutando música, cantando, né?
Eu até gravei, vou colocar aí agora com a mágica do É por você que canto. Pode o mundo transformar, pode o mundo se perder. É isso. Já até viajando aqui nas edições. E antes de almoçar, eu estava pensando em algo bem legal para falar. E aí acabou que eu fiquei de barriga cheia, né? Aí passou a fome, né? De falar. Mas só um minuto que eu vou lembrar. Eu vou ver o vídeo de novo. Aí eu vou lembrar. Voltei. Só confirmar, né? Olha ela aí. Que homem. É cachorro, é. Vem, ó. Não, foi pra lá. Mas o que eu tava falando era sobre aproveitar o tempo, né? Com coisas assim, o simples, né? Que é ter um fone e absorver coisas úteis. E aí em sequência eu tinha falado sobre o tédio, né? Tanto é que foi em um momento de tédio que eu tive essa decisão de começar a gravar, porque não tinha nada assim pra fazer. Claro que sempre tem uma coisa ou outra, mas eu tava entediado. E aí, olha só que legal, tive uma ideia criativa que pode não ser tão útil, mas eu tô treinando conversar e tô registrando, né? É algo legal. Eu gosto de registrar as coisas. Por mais que eu ainda fique preso nesse medo de me expor, né? Numa rede social, algo assim. Tanto é que eu falei que eu nem ia divulgar pra gente próxima. Mas talvez um dia eu vá postar isso. Talvez alguém, o meu ciclo, né? Descubra sobre isso. Mas até lá eu já não vou ter tanta vergonha. Eu posso fingir até um dia estar sendo verdade, né? E é isso. Acho que eu concluo aqui esse pensamento sobre que eu iniciei. Pode ser? Deixa eu ver. Pode ser sim. Vou pensar em alguma coisa agora que eu posso falar. Também tem essa questão que é interessante, né? Que é redes sociais e esse monstro, né, que se esconde atrás. Porque por um lado é algo muito legal, né? É algo que você pode construir algo. E por outro tem aquele medo do julgamento e esse fantasma, né? Eu tenho que parar de falar, né? Tem esse fantasma. Mas isso é só porque a gente acha que é importante, mas no final das contas tanto faz. Quem vê algo hoje, né, que você posta, falei né de novo, olha, eu vou conseguir tirar esse né. Daqui 2 dias eu não vou estar mais falando isso. E aí esse vídeo vai ficar meio assim porque eu tô numa briga interna comigo pra olhar pra câmera e pra conseguir elaborar um pensamento e evitar falar né. Então não vai ficar algo muito legal de ver, muito fluido. Então essa iniciativa que eu tive de criar um canal e gravar conversando, eu tô gostando muito, sabe, de chegar aqui e falar o que eu penso, que tá na minha cabeça, minha visão. Eu ia falar e não falei, estou trabalhando legal nisso.
Hum, Sobre a borboleta, né? Falei. Mas eu não acredito em misticismo e em religiões. E eu até acho que isso é um pilar que eu falhei, assim. Não sei, não é de se considerar uma falha, mas eu acho que é legal a gente ter. Lógico que eu tenho a minha crença do que seria Deus, mas não é algo muito profundo e religioso. O que eu penso é que ele pode existir, independente de qual seja, mas na minha vida não afeta diretamente. Eu penso que eu vou fazer o bem e o mal e ele vai me julgar da mesma forma que eu fiz o bem pro mal, sabe? Essa é a minha visão sobre isso, sobre esse assunto, sobre esse tema. E eu queria me aprofundar mais, só que eu não consigo ter esse interesse e dedicar esse tempo. É uma desculpa meio fajuta essa minha, mas não tem como você criar uma vontade sem um interesse. Qualquer coisa que você quer construir tem que ter um interesse, e aí depois vem uma vontade, e aí depois é o trabalho duro, né? Então tudo isso faz, né? Faz você ter a motivação pra trabalhar essa questão. Acho que é assim, fala. E comigo é muito difícil. Eu já tentei várias vezes, mas não que eu tentei com força. Uma vez meu irmão, ele me deu uma Bíblia. Eu tava numa época ruim, sabe, da minha vida. E aí ele queria que eu usasse isso pra sair daquela situação. Mas eu preferi lidar com essa situação da minha maneira. E a minha maneira, se você quer saber, é me isolar e procurar me entender. Isso é como se fosse uma oração. Quando as pessoas oram, elas ficam sozinhas e tentam se conversar com Deus, né? Falei de novo. E eu acho que é a mesma coisa. Eu só não uso a palavra Deus. Eu uso consciente, minha mente, meu subconsciente, eu mesmo. E aí sempre eu consigo. É meu modo. Por mais que ele é um pouco ruim, até mesmo para as pessoas que estão ao meu redor, eu vejo isso como uma forma imatura de lidar. Mas é a forma que eu achei. Eu penso futuramente em ir parando com isso, só que não tanto. Até porque eu acho que é uma forma boa, né, para resolver uma questão. Mas não acho que seja melhor. Tem coisas que tem que ser conversadas e tudo mais. Olha a nossa amiga borboleta curiando, ó. Eu tô querendo sinceramente fazer uma parte 2 desse dia. Eu achei bem legal o jeito que fluiu a conversa, assim, sem tá andando por aí. Ficou muito embaraçado as coisas, não fluiu bem, eu imagino, mas teve mais conteúdo. Não foi só andar aí e falar, o que tem aqui dentro desse toco. Ficou algo mais profundo e mais íntimo. Eu tô com sono. Só fiz.
tem alguma coisa fazendo barulho aqui no carro. Eu acho que é o carro voltando. E tô pensando seriamente em tirar um cochilo agora. Eu ia falar sobre a borboleta e não falei, né? Lembrei agora. Mas é porque eu não queria entrar nessa questão, porque é algo meio pessoal. Que nem eu estava. Aí agora voltando tudo. Eu estava falando sobre misticismo e religião. E eu fui procurar saber, porque a gente fica curioso, né? Por mais que eu pesquisei e eu vi que é algo comum, ela pode vir pelo meu suor, pelo cheiro, pelo tom da minha camisa. Mas como isso veio em consequência ou em sequência, eu acho que sequência é a palavra, de um acontecimento, acaba que torna essa experiência sobrenatural. E não sei. Eu tava vendo um conteúdo sobre o Rafael Grata e eu recomendo bastante o podcast dele. Olha ela aí, ó, falando nela. Ei, ó, acho que é a camisa mesmo. Mas tá. Olha ela aí. Aqui, ó. Ela foi pra lá. E o Rafael Grata, ele é um cara que fala fácil. Não fácil assim, mas é legal, ó, pra escutar. Ele tá ali como eu posso dizer? No topo do iceberg. É um ponto inicial bem legal nesse mundo de podcast, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Eu acho que é assim que fala. E nesse episódio que eu vi, ele falou que quando... E eu tava até conversando isso com meu tio, que quando você toma uma decisão, a vida, ela te testa. Isso é algo místico e sobrenatural. Por mais que a gente não acredite, eu, né, não acredito, mas acontece. E aí você tem certeza de que é a vida te testando. E é muito engraçado isso, porque eu que não acredito, vejo a situação e falo, não faz sentido isso. Isso é só um acaso ou algo assim, mas eu acho que a vida tem algo pra gente, e aí ela faz esse teste, e se a gente não cede, né, aí sim vem as coisas boas. Mas se a gente recua, aí ela vê que você não tá pronto. Meu tio falou assim quando eu falei sobre isso, há uns 3, 5 dias atrás, que teve um ator de Hollywood que ele queria fazer um papel de, eu acho que era romance, comédia de romance, só que ele só era chamado para outros gêneros. E aí ele falou, não, eu só vou aceitar no dia que for o que eu quero. Ele foi teimoso com aquilo que ele queria. E aí vieram várias propostas, o pessoal até aumentando, né, o cachê. E aí ele nunca cedeu, até o dia que ele foi chamado para um papel. E aí depois disso, né, a vida entregou o que ela tinha preparado para ele. Então a gente tem que ser teimoso com aquilo que a gente quer. É algo assim que eu tô nesse momento bem, porque a gente não quer, né, ceder não, mas a gente não quer acreditar que é assim, e é complicado. Eu tô pensando muito nisso, e eu até
recomendo não pensar nessas coisas, assim, quando tem algo rodeando a sua cabeça, pensa ali uns 20 minutos, mas depois para, sabe? Porque acaba virando uma obsessão ficar pensando demais e testa seu controle sobre isso. Quando você começar, aí você pensa, não, tô fazendo de novo, e aí tenta desviar. E aí quando eu tento, eu consigo desviar dessa linha de raciocínio que eu tô, né? E é um exercício complicado, uma loucura. Mas é isso, eu não quero entrar nessa questão. Mas a vida realmente é assim, é engraçada, muito engraçado. Vendo isso tudo, eu vou falar assim de uma maneira que vocês não consigam imaginar o que é. Mas a vida prepara a gente. Então liga outra bomba pra mim aí. Ó, só um minuto. Demorou! Voltei. Não lembro o que eu tava falando exatamente, mas eu acho que eu tava falando dos podcasts, né? Mas antes de falar dos podcasts, só finalizando esse assunto que eu entrei. É uma merda. Porque eu entrei nisso e eu não queria ter entrado nisso. Porque a única pessoa que me conhece, eu acho que ela vai ver esse vídeo. E isso é especificamente pra ela. Mas é isso, né? Eu não sei ainda. Essa ainda não é minha opinião, né? Como dizia o Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Mas eu acho que eu vou... Não sei ainda. Eu acho que isso realmente é igual eu falei, algo sobrenatural, assim. Que eu já estive nessas situações de falar que eu vou mudar e aí a vida vir e me testar mais uma vez. E eu acho que eu tô nessa. E aí o que eu acho que eu tava falando também, olha ela aqui, ó. Vem cá. Não seja tímida. Que olha. Vou deixar ela aqui. Então, a vida já me testou assim várias vezes. E aí eu caí em várias. Mas é engraçado como tem situações que preparam a gente. Eu passei por uma experiência igual, só que eu era a pessoa do outro lado. E aí a pessoa agiu de uma forma comigo que na hora eu não entendi, sabe? Eu achei que as coisas iam voltar a ser iguais. Só que a pessoa deu um basta, sabe? E eu acho que ela não tá triste, e muito menos eu. E aí vendo isso agora, eu acho que eu aprendi alguma coisa, né? Dependendo de como eu vou agir daqui nos próximos dias. Mas é engraçado, né? A gente pensa que as experiências são únicas, mas não. Tá acontecendo aí a todo tempo com todo mundo. Que porra de barulho foi esse? Não, e ela realmente veio até aqui, né? Eu acho que é pra reforçar essa ideia que eu tô tentando passar. Porque o que eu pesquisei sobre o sobrenatural, né, desse acontecimento aqui, é que isso não é uma mariposa, eu acho. Eu acho que é, mas eu acho que é uma borboleta. É que elas vêm, né, quando você tá nessa mudança assim, né? Porque nada melhor para representar a mudança como uma borboleta, né? Tem as mutações dela, eu acho que é mutações que fala. Mas é isso, né? E aí o ciclo final é esse daqui. Uma borboleta, né? Algo bonito. Por mais que ela teve que ficar num casulo
Ela teve que ser um bicho nojento, né? Que é uma larva. Ter essa fase ruim. E pra no final ela ser livre, né? Ela aqui ela tá comigo, né? Mas quando eu olho assim pra ela eu vejo uma liberdade bem interessante, né? Bem legal isso. Não, esse vídeo vai ficar incrível. Muito obrigado. Tá? Olha, ela tá cheirando minha roupa. Não. Eu tô emocionado. Mexi aqui, mas foi muito legal isso. Que loucura. Agora vamos falar sobre os podcasts. Eu tô assistindo muito podcast, muito mesmo. Eu tô focando só em um assunto? Mais ou menos. Eu gosto de ver sobre relacionamentos, sobre autoconhecimento, esse desenvolvimento, hábitos e finanças. Eu gosto de pegar esses tópicos, assim. O principal que eu vejo é isso. Por quê? Porque eu ando trabalhando numa mudança na minha vida e a mudança começou desde quando a gente nasceu, né? Eu acho que não assim. Mas a gente sempre tá mudando, né? Às vezes pra pior, às vezes pra melhor. E às vezes só estamos fazendo o nosso papel de ser humano, de ser vivo, né? Mas o que eu quero mudar em mim é algo muito inteiro, assim. Eu quero mudar completamente. E tudo isso pensando no meu futuro, no futuro da minha família e daqueles que estão ao meu redor, né? Porque eu não sou uma pessoa fácil de lidar, mas tem que ter essas fases pra gente aprender. Fase de afastamento, de coisas que as pessoas não vão entender na hora, mas e só vão entender no futuro. Porque se a gente continuar no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com os mesmos hábitos, né? A gente não vai saber o que a vida reserva pra gente. Ou não é nem a vida, né? É a gente que tá construindo isso pra gente. Sinceramente, loucura. Mas quando eu comecei sério nisso, há uns 2, 3 meses atrás, é engraçado, né? Isso eu tava vendo sobre isso hoje. Que. Olha ela aí. Bem, aqui ó. Aqui ó. Vou ver pro meu braço. Aqui ó. Ei. Agora eu tenho uma borboleta de estimação. Eu vou deixar ela tá aqui no meu braço. Oh, ela não tem as patas de trás. Coitada, ela só tem 2 patas. Guerreira. Vou tentar trazer ela pra perto da câmera. Ah, ela tá se rastejando. Deixa eu ver se eu consigo. Vou deixar ela assim. Mas continuando. Eu comecei isso há uns 3 meses e eu tava vendo um podcast sobre isso. Que a gente tem que mudar pra nós mesmos, né? Não por alguém. E foi bem quando aconteceu algo que está relacionado com o que eu falei anteriormente, né? Uma pessoa em específico. Já tô começando a entregar aqui. Mas no podcast fala também que isso fica
um pilar fraco, sabe? Mas ele pode ficar forte. Basta você tomar a atitude de mudar, sabe? Você pode fingir por um tempo, né? Ser melhor justamente por causa dessa pessoa ou algo assim, até um ponto que você já está fazendo por você mesmo. Não há nada de errado nisso. Não, é errado. Às vezes não é muito sólido, mas basta você querer que se torne sólido. E eu acho que eu tô conseguindo cumprir com a minha palavra que eu fiz pra mim mesmo. Olha ela aí. Gente, isso aqui... Mas olha, não é algo sobrenatural. É lógico. É a cor preta e meu suor, né? Minha filha, você vai ficar bem no sol. Eu vou falar pra caralho agora que tem uma borboleta no meu ombro, cara. Quando que isso vai acontecer de novo? Então... esqueci agora. E aí da minha jornada, né? Eu resolvi começar com a minha saúde. Cortar processado e açúcar. Então eu cortei, não vou falar 100%, porque a gente não pode ser tão cruel assim com a gente. E cortar o açúcar é muito difícil, porque tem coisas que você gosta, só que você só não precisa abusar, né? Que nem eu gosto muito de bolo e alguns biscoitos, mas assim, biscoito natural. Eu gosto de coisa caseira, sabe? Doce caseiro. Então eu cortei o açúcar, mas eu comi rapadura. Eu comi uma rapadura de mamão. Mamão não. Uma outra rapadura aí. Um biscoito de coco com café. Topíssimo. Um bolo de... que eu gosto muito de fazer, um bolo de... Olha, ele gosta tanto que até esqueceu. Eu esqueci o nome. É baunilha com cobertura de amora, né? Você faz uma calda. E pra mim é um bolo muito top. Bolo de milho também eu gosto muito. Deixa eu ver outra coisa doce que eu comi. E um bolo de coco aqui na viagem, mas é porque que é muito difícil eu ter a comida que eu tenho lá em casa. É que eu não consigo selecionar o que eu vou comer, eu tenho que comer o que tem. Então é isso. Eu comi essas coisas. Deixa eu ver assim. Algo a mais? Eu acho que não. Refrigerante cortei totalmente. E suco também. Eu não tomava refrigerante antes. Eu sempre busquei cuidar da minha saúde nessa parte. Só que eu acho que eu não sabia direito, né? E aí eu cortei o refrigerante. Só que na época que eu cortei, eu ainda tomava suco de caixinha. E suco de caixinha é uma porcaria também. Daí eu comecei a tomar suco só de polpa e sem açúcar. Muito ruim. Muito ruim. Eu tenho que comprar um mel, sabe? E o que eu cortei, assim, que é algo que eu usaria açúcar todo dia, é o café, né? Eu aprendi a gostar de café sem açúcar. É engraçado, né? Como a gente muda. No princípio eu não gostava de café, não fechava com a ideia do café, porque é algo que te vicia, né? Que faz bem, mas é algo que não é necessário. E aí eu depois comecei a gostar de café com açúcar. E aí agora eu gosto de café sem açúcar. Eu bebo café com açúcar, eu tive... café com açúcar. Porque quando você tá num ambiente assim, né, no meio do mato, você não vai chegar lá no meio dos peão e falar, eu não tomo açúcar. Não como processado, sabe? Você pode até falar, né? Mas vai ser uma zoação do caralho. Aí basta você estar disposto a escutar.
E aí, uma vezinha ou outra, né? Só que eu não acho legal essa ideia de uma vezinha ou outra. Porque isso vale pra qualquer coisa, né? Se você aceita uma vezinha ou outra, você aceita ser corno uma vez ou outra. E, né? Ninguém quer ser corno uma vez ou outra, né? É só não ser. Não ser, né? E é isso. Numa dieta não tem que ter aquele. Ah, dia do lixo. Que porra é essa, velho? Tá louco? Dia do lixo. Vou deixar você em paz. Deixa eu ver se tá gravando. Ai. Pô, eu já tinha encerrado o vídeo, mas eu vou ter que voltar porque não gravou. Eu tava falando sobre comida e sobre não aceitar, né, um dia ou outro de relaxamento. Então vou tentar voltar à ideia porque eu falei muita coisa, nossa. E agora vai ser difícil voltar nisso. Mas vamos lá. Eu vou tentar, talvez fique estranho. Mas os pilares que a gente tem que focar, né? Básicos, saúde, mente e depois finanças. Eu acho que assim fica legal. Nossa, agora tá bem difícil. Olha, eu falei pra caralho e profundamente. É difícil ter algo profundo duas vezes, né? Mas vou tentar. Eu vou resumir pra vocês sobre os podcasts. Não é nem podcast, é esse formato de escutar e fazer outra coisa. Isso é muito bom. Por mais que fazer duas coisas ao mesmo tempo, uma vai ser bem feita e a outra mal feita, má feita. Dedica pelo menos uns 60, 70%. Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Eu vou colocar o flash. Daí se alguma coisa acontecer, ele apaga. Talvez fique estranho com o flash, mas só pra garantir que eu não vou ter que falar uma terceira vez. Faz esse exercício dos podcasts, porque agrega muito. E a minha recomendação de podcasts: Rafael Grata, muito bom. Pinho, muito bom também, por mais que ele sempre puxe um anúncio, uma propaganda, né? Mas tem que pôr comida na mesa. Nós da Questão é muito bom também. Ele fala mais sobre relacionamentos, ele é um psicólogo, sobre essas questões assim. O Fê Alves, ele é um pouco vergonhoso o jeito que ele fala. Ele fala como se ele estivesse querendo tipo, paquerar, te manipular, sei lá, algo assim. Não manipular, né? Mas deu pra entender. Só que é vergonhoso. Ontem eu tava escutando ele antes de dormir. E aí eu acordei com aquilo e aí eu fiquei sem entender o que estava acontecendo, fiquei até assustado. Mas depois que eu entendi, aí eu falei, não é o Satanás falando na minha orelha. Então, Pinho, Rafael Grata, Nós da Questão e o Fê Alves. Esses é o que eu tô escutando no momento. É muito bom, sabe? Eu assisto o mesmo episódio umas 2, 3 vezes, ainda mais por essa questão de que quando a gente está escutando um podcast fazendo outra coisa, a gente não presta muita atenção, né? Uma coisa vai ser bem feita e a outra mal feita. E aí eu faço esse exercício e eu até recomendo, né? De escutar mais de uma vez, que aí você presta mais atenção no que está sendo passado ali, né? Você consegue absorver mais. E o nosso vídeo ficou muito grande de hoje, mas agora eu tô cansado, eu tô sem motivação, achei muito paia que o vídeo parou, porque eu falando umas coisas legais, só que agora eu não lembro. Eu sou assim, sabe? Eu faço as coisas e aí quando elas passam, elas, né, passaram. Mas é isso. Muito legal essa experiência aqui, né? Não é não?
Eu chamei ela de Conceição. Eu até fico com dó de parar o vídeo agora, porque, né, olha isso. Mas tem uma razão lógica, no meu cenário isso tem um significado. Eu não sei se eu vou levar a sério o significado, mas eu tenho que levar a sério, que é que nem eu acho que pegou aí nas anteriores, se não pegou eu falo de novo, que a vida manda esses sinais para ver se a gente está preparado para mudança. E aí eu acho que eu vou escutar dessa vez. Ó. Ah, foi só o flash desligando, porque o celular tá descarregando. Mas é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, ficou muito grande. Espero que o próximo seja interessante assim também. Gostei muito de conversar dessa maneira e de trabalhar essas minhas questões, de olhar pra câmera e não falar tanto, né? E fala tchau aí pra galera, Conceição. E é isso. Agora eu vou escutar os podcasts que eu baixei pra vir pra cá. Deixa eu pegar ela aqui. Ela não quer ficar. Eu vou escutar os podcasts, escutar uma podridão aí, uma música velha que eu baixei. Não vou treinar, porque eu vou deixar pra treinar no hotel. É muito importante cuidar do corpo. E aqui no mato não acho legal, porque eu só consigo fazer flexão, sabe? Eu não consigo deitar. É muito bicho querendo te fuder, né? Lá ele. E até o próximo vídeo, né, gente? Foi muito legal isso tudo. E espero que o próximo vídeo seja legal assim também. Olha, eu tô falando, né? E tô desviando o olhar da câmera. Mas é porque eu não consigo focar muito bem numa coisa só. Acho estranho. Mas tenho que trabalhar nisso também. Então encerro por aqui. Até o próximo vídeo. Não, peraí, deixa eu fazer de novo. Não, ficou muito. Até o próximo vídeo. É nóis.